Olá! Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o sistema neurovegetativo. O sistema neurovegetativo também é conhecido como sistema nervoso autônomo. É aquele sistema nervoso em que a gente não consegue controlar. Então a gente tem o sistema nervoso, que é um sistema bastante complexo no nosso corpo, distribuído ao longo de toda a extensão do corpo e que tem basicamente como função perceber os estímulos do ambiente e gerar uma resposta em cima desses estímulos para o nosso organismo. O sistema nervoso é dividido em duas partes anatomicamente. O sistema nervoso central, que é o sistema no qual nós temos a medula espinal e o encéfalo. Basicamente, o sistema nervoso central é aquele que interpreta as informações e gera uma resposta para essas informações. Já o sistema nervoso periférico é aquele no qual são encontrados nervos e gânglios. Esses nervos e gânglios conduzem as fibras nervosas. Dentro deles estão os neurônios, que são as células nervosas, ou melhor, as principais células nervosas e que são responsáveis pela transmissão do impulso dentro do nosso corpo, seja do sistema nervoso central para o corpo ou do corpo para o sistema nervoso central. O sistema nervoso periférico é dividido em duas partes: a porção somática, que a gente não vai falar muito dela agora, e a porção neurovegetativa. Só para esclarecer, a função somática, a divisão somática é aquela que está relacionada principalmente com os controles conscientes do nosso corpo, como por exemplo o controle do músculo estriado esquelético, que é aquele que está ligado ao esqueleto e que permite que a gente realize todos os nossos movimentos conscientes. Já o neurovegetativo é o sistema nervoso autônomo, é aquele que gera a resposta aos estímulos de uma maneira que a gente não consegue controlar, não de forma consciente. Ele é dividido em três porções: o entérico, o parasimpático e o simpático. O entérico está funcionando ali constantemente e ele está relacionado com a contração do músculo liso que compõe o trato gastrointestinal. Basicamente, ele é responsável pelo controle dos movimentos peristálticos, aquele bem lento e gradual que vai empurrando o bolo alimentar e o bolo fecal ao longo do trato gastrointestinal. Este a gente não tem controle sobre ele e está funcionando constantemente. Mas quem vai interessar aqui pra gente são as divisões parasimpática e simpática. A divisão parasimpática é uma porção que está a maior parte do tempo ativa no nosso corpo. A função básica dela é conservar o funcionamento do nosso corpo ao longo do repouso. É quando a gente está ali descansando, realizando as nossas atividades basais. Para isso, o nosso organismo vai liberar neurotransmissores que vão sinalizar que agora é o momento de relaxamento. Em contrapartida, o sistema nervoso simpático é aquele conhecido por ser ativado durante o momento de fuga e luta. Na verdade, a gente pode dizer que é quando a gente está numa situação de perigo. Ele vai organizar as funções do nosso corpo, coordenar o nosso corpo para que a gente consiga responder muito bem a uma situação de perigo, quando a gente está então ali no que a gente chama de fuga e luta. É um resquício dos nossos antepassados que precisavam caçar, fugir de predadores, lutar durante uma caça para que eles pudessem sobreviver. A gente já não tem muito isso, mas mesmo quando a gente se coloca numa situação de perigo, ou de medo, ou de susto, a gente gera as mesmas respostas porque o nosso corpo entende que a gente tem que sobreviver a uma situação de perigo. Bom, durante uma situação de perigo, o sistema nervoso simpático é ativado. O que ele faz? Ele faz com que algumas funções do seu corpo sejam alteradas para responder de forma eficiente a uma situação de perigo. Por exemplo, a primeira coisa que a gente percebe é o aumento da frequência cardíaca. O coração vai bater mais rápido para bombear o sangue de forma mais rápida para os tecidos. Pensando que eu tenho que fugir e lutar, os meus músculos vão precisar de mais energia para isso. Por isso eu vou precisar de mais substrato energético e oxigênio para fazer essa produção de forma mais eficiente. Com o aumento da frequência cardíaca, eu distribuo oxigênio e nutrientes para as células de forma mais rápida, permitindo aí que eu consiga também fazer uma produção de energia mais rápida.
Além disso, se eu vou precisar de mais oxigênio, eu vou ter o aumento da frequência respiratória. A frequência respiratória faz com que mais oxigênio entre na corrente sanguínea e, consequentemente, eu tenha mais oxigênio para ser usado ali na respiração celular, nas mitocôndrias das nossas células. Outra coisa que também é muito importante durante a divisão simpática é que as pupilas se dilatam. A pupila é essa porção preta, né, mais escura dos nossos olhos. E ela nada mais é do que um buraco por onde a luz consegue passar. Quanto mais dilatada a minha pupila, mais luz entra dentro dos meus olhos. No fundo dos nossos olhos existe uma região que é chamada de retina. Na retina, nós temos algumas células, que são os cones e os bastonetes, que são fotossensíveis. Elas geram estímulos elétricos quando percebem a luminosidade. Esses estímulos elétricos geram um potencial de ação que vai ser conduzido até o sistema nervoso central, que vai interpretar essa intensidade de luz como a imagem que a gente vê na nossa frente. Acontece que quanto mais luz entrar na nossa retina, melhor vai ser a qualidade da imagem e o inverso também é verdadeiro. Porém, quando a gente está em perigo, a pupila também vai dilatar. Mesmo que isso faça com que mais luz entre na nossa retina, isso vai permitir que eu consiga enxergar melhor numa situação de perigo. E eu preciso disso. Porque enxergando melhor o perigo, eu tenho maior noção do que realmente está acontecendo ao meu redor e, consequentemente, eu sou capaz de gerar uma resposta ou de encontrar uma saída para esse perigo de uma maneira mais eficiente e até mais rápida. Por isso, há a necessidade da dilatação da pupila. Quando eu estou numa situação de repouso, de digestão, ou seja, quando eu estou no momento em que o sistema nervoso autônomo parasimpático está ativado, eu não tenho a necessidade dessa dilatação da pupila, nem da contração. Na verdade, ela fica normal, para que eu possa ali realizar as minhas funções basais normalmente. Porém, a frequência cardiorrespiratória é reduzida para que eu possa relaxar, para que eu possa descansar. Eu também vou ter o aumento da atividade estomacal e intestinal, já pensando ali que eu estou num processo de digestão. A vesícula biliar também vai ser ativada para que ela libere a bile produzida pelo fígado que ela está armazenando. Lembrando que essa bile vai ser lançada lá no intestino delgado para auxiliar a digestão de lipídios. Ou seja, todos esses processos relacionados com digestão e relaxamento ficam ativos, são estimulados quando predomina o sistema nervoso autônomo parasimpático. Bom, se o nosso corpo gera uma resposta diferente para essas situações diferentes, então a transmissão da informação tem que ser passada também de alguma forma diferente dentro do nosso sistema nervoso até as células-alvo do nosso corpo. Então a gente tem no caso aqui dois tipos de células. Nós temos as células que partem do sistema nervoso, que são chamadas de pré-ganglionares, e elas vão encontrar lá no gânglio nervoso as células pós-ganglionares, que são aquelas que vão partir dos gânglios e vão se estender até o tecido-alvo, ou seja, até o órgão que eu preciso estimular. Por exemplo, se eu quero aumentar a frequência cardíaca, o órgão que eu vou estimular é o coração. Então, ele vai estar ligado lá no tecido muscular estriado cardíaco, que compõe o coração. Esse estímulo parte sempre do sistema nervoso central. Sempre é o sistema nervoso central que vai perceber se a gente está numa situação de perigo ou se a gente está numa situação de repouso. Independente se é a divisão simpática ou parasimpática, as células do sistema nervoso central sempre vão liberar o neurotransmissor acetilcolina. A acetilcolina será liberada das células pré-ganglionares para as células pós-ganglionares na fenda ganglionar. Isso vai fazer com que esse neurotransmissor aqui haja sobre as células pós-ganglionares. Como? Nas células pós-ganglionares, também conhecidas como células pós-sinápticas, há receptores.
receptores colinérgicos. O que seriam isso? Receptores colinérgicos são aqueles que se ligam à acetilcolina. Lembrando que a acetilcolina tem dois tipos de receptores, os receptores nicotínicos e os receptores muscarínicos. Os nicotínicos são do tipo ionotrópicos, ou seja, eles são canais iônicos que quando o neurotransmissor se liga neles, eles se abrem e permite a passagem dos íons para dentro da célula pós-sináptica. Já os receptores muscarínicos são aqueles metabotrópicos, ou seja, são aqueles que não necessariamente vão abrir um canal iônico. Quando o neurotransmissor se liga neles, eles vão gerar uma série de reações dentro da célula que vai gerar uma resposta mais específica. Então, por isso, eu tenho esses dois tipos de receptores colinérgicos, ou seja, dois tipos de receptores da acetilcolina. Nessa fenda sináptica aqui, as células pós-sinápticas, no caso aqui as células pós-ganglionares, têm receptores nicotínicos, que são receptores ionotrópicos. Ou seja, quando o neurotransmissor se ligar a esse receptor vai se abrir e vai permitir a entrada de íons para o interior da célula pós-sináptica. Isso vai alterar a carga interna da célula, gerando um potencial de ação. Para quem não lembra o que é potencial de ação, existe uma aula no canal sobre isso e eu vou deixar depois os scripts aqui em cima para que vocês possam acessar. Quando o potencial de ação é gerado na célula pós-sináptica, vai estimulá-la a liberar um outro neurotransmissor para os tecidos. Esses neurotransmissores agora têm como objetivo passar a informação para o tecido-alvo, de forma que o tecido-alvo vai responder a esse estímulo. Agora nós temos uma diferença bem clara. Se eu estiver falando de sistema nervoso simpático, eu vou ter as células pós-ganglionares liberando o neurotransmissor noradrenalina nos tecidos. Essas células dos tecidos aqui, elas têm um receptor para essa noradrenalina, que é um receptor chamado de adrenérgico. O receptor adrenérgico é do tipo metabotrópico. Se a gente estiver falando de uma divisão parasimpática, na divisão parasimpática, o neurônio pós-ganglionar libera acetilcolina novamente. A acetilcolina vai ser liberada aqui na divisão parasimpática, porém o receptor é diferente. Nessa sinapse tecidual, eu tenho receptores muscarínicos, que são receptores do tipo metabotrópico. Então, nos tecidos, eu vou ter receptores metabotrópicos, sejam adrenérgicos, ou seja, aqueles que recebem noradrenalina, ou colinérgicos, que recebem acetilcolina, do tipo muscarínicos. Isso vai fazer com que um mesmo tecido, um mesmo órgão, responda de forma diferente a diferentes estímulos. Para isso eu preciso então de vias diferentes de células só relacionadas à transmissão do impulso simpático e células só relacionadas com a transmissão do impulso parasimpático. Além disso, eu também preciso que a informação chegue diferente para as células. Então, se for a via simpática que estiver ativa, eu vou ter um neurotransmissor noradrenalina sendo liberado. Se eu estiver falando de divisão parasimpática, eu vou ter a acetilcolina chegando nos tecidos e por isso a resposta vai ser diferente. Dessa forma, eu garanto que uma mesma célula, dentro de um mesmo tecido, de um mesmo órgão, seja capaz de responder de maneiras diferentes a situações totalmente adversas. Por hoje é isso. Se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários, manda mensagem e até a próxima!